Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro dos Sutras Devocionais de Narada, enxergados sob a ótica dessa Sampradaya a qual estamos associados. A Sampradaya com origens em Shankaracharya, no século VII. Shankaracharya é o grande decodificador aqui do Advaita Vedanta. Ele que sistematizou, as coisas já estavam bastante dispersas, né, na época dele. Então, tudo que a gente concluiu até agora, olhando, é que os sutras devocionais de Narada, no fundo, eles tratam-se de sutras devocionais não duais. E o James ele foi decompondo cada entrada num grupo de sutras desse, e tratando essa devoção não dual como uma ciência, como algo a ser conhecido. Como algo a ser conhecido como o quê? Como você mesmo. Esse que é o enfoque da devoção não dual. Como é que eu vou conhecer a devoção não dual? Como você mesmo, né? Então, a gente já tinha visto aqui, capítulo 4, a definição do amor não dual. E a gente chegou aqui nos dois tipos de bem-aventurança, né? Por que tem que lidar com dois tipos de bem-aventurança? Para você saber diferenciar o que você é do que você aparenta ser em Nitya, em termos de Ananda, né? Essa diferenciação ela é fundamental para a correta discriminação do ser que você é dos objetos que em você aparecem. E mais proeminente nisso tudo é que a Ananda experiencial ela é uma Ananda que ela pode ser, vamos usar essa palavra, tumultuada, perturbada pelo incessante jogo dos gunas. Embora o Vedanta ele prime por uma sativização da mente, mas não quer dizer que a mente vai estar sativizada o tempo todo, e não quer dizer que ela vai refletir de um modo bem fidedigno essa bem-aventurança original do ser, né? A gente até tinha lido isso, mas eu tinha falado que eu ia ler de novo, porque esse capítulo ele é comprido, esse tópico é comprido e ele é importante à beça. Tudo que o Vedanta coloca, ele é bom para investigar. Tudo. Então, depende de como você está, né? Depende de onde você está, o que você está reparando. Você pode procurar que você vai encontrar um ensino adequado à questão que você está precisando se debruçar para fazer a correta discriminação entre o ser, entre Satya e Mithya, né? Entre você e aquilo que aparece em você. Então, dois tipos de bem-aventurança, Ananda, tá? Ananda. O Taittiriya Upanishad aponta que existem dois tipos de bem-aventurança amor. A bem-aventurança original do ser, que é a Bimbananda, e a bem-aventurança refletida, Pratibimbananda, ou bem-aventurança ligada a objetos. Então, está aqui a primeira característica. Bem-aventurança refletida. De uma certa forma, ela está vinculada a objetos. Tão logo você experiencia objetos, você começa a ter algum tipo de atuação desse reflexo, bem-aventurança refletida. Essa bem-aventurança ligada a objetos, Pratibimbananda, primeiro, ela é experiencial. Por quê? Porque requer um objeto. E o que é experiência, senão o contato, né, de você, consciência, através dos meios adequados com um monte de objetos. Porque você, só consciência original, não consegue experienciar. Então, você precisa de um meio adequado para lidar com objetos. Que meio é esse?
O meio adequado para lidar com objetos é um outro objeto, né? Corpo físico, corpo sutil, mas é um outro objeto. É o único modo dessas duas ordens de realidade que não que não se impedem, nem se tocam, é o único modo delas terem um grau, né? É como se aquilo que a Estela falou, né? E a Betânia também, é como se você tivesse um meio onde essa fagulha da consciência acionasse uma máquina. Por isso que se usa tanto a analogia da eletricidade com os diferentes aparelhos que ela liga, né? Basta você trocar a eletricidade por uma eletricidade senciente, sabendo-se de si mesma, né? Em vez de ser mais objeto, os objetos pelos quais essa eletricidade passa são os veículos que ela vai iluminando. Sem ela, esses veículos não cumprem nada, né? Não iluminam, não ligam, não mostram, né, como é que está a tela do computador, etc. Então, fundamental, a bem-aventurança ligada a objetos, ela é experiencial justamente por trafegar no campo dos objetos. Ela é temporária, porque os objetos, né, que ela requer, eles vêm e vão. E esse aqui é interessante, vem em gradações. Esse item 3 aqui é mais uma prova da tremenda especialização do sânscrito ao lidar com a descrição desses fenômenos sutilíssimos e da gradação deles. Quanto mais a pessoa reflete sobre isso e aplica na vida dela, mais ela vai ficando discriminativa, porque ela está acostumada a lidar com objetos muito sutis. Bom, essa bem-aventurança, né, olhada sob o ponto de vista de gradações, ela é chamada priya, quando eu sinto amor, né, ao pensar em um objeto, ou quando eu sinto amor na presença de determinado objeto. Priya é sutil e não produz emoções fortes. É chamada moda quando eu obtive o objeto e posso chamá-lo de meu. Então, aqui eu já tenho uma relação de posse, né? Quando ocorre moda, você já passa a ter aquelas funções do ego, né? O fazedor e o usufrutador. Né? Eu sou o fazedor, eu obtive o objeto. Então, moda já é uma gradação mais densa, né? Uma gradação mais que precisa de uma identificação mais forte da consciência com esse fazedor, né? Com essas funções do corpo sutil. Moda produz uma sensação de apego. Olha aí como é que a coisa vai ocorrendo. E chama-se para moda quando me conecto emocional ou fisicamente com o objeto e sinto o intenso prazer do contato. Aqui, nesse caso, é o próprio... Bom, é diferente, eu tinha falado que moda tem usufrutador, né? Aquele que usufrui do resultado das suas ações, mas é no para moda que isso fica bem forte. De qualquer modo, uma pessoa ela pode observar esses três estágios quando ela está lidando com qualquer objeto, e se um estado sucede ao outro, ela nota que a relação dela com o objeto vai ficando mais densa, vai ficando mais vinculativa. Então, é um bom mapa também a pessoa seguir, né? Às vezes a pessoa ela tem uma impressão sutil sobre um objeto e ela acha que isso já significa um vínculo. Não, né? Os vínculos eles ocorrem sempre em dois níveis. É aquele que faz e, fazendo, ele espera obter um resultado da ação. Esse que é o vínculo forte, né? O indivíduo toma-se como autor e ele se toma como autor porque ele acredita que ele vai usufruir dos resultados das suas ações, né? Nesse caso, você começa a ter vínculos cada vez mais densos, né? Esses estados de amor experiencial, eles não se aplicam à Ananda original, que em muitos textos colocam como Ananta, com T, né, que significa, em sânscrito, ilimitação. Porque qual é a limitação que o ser humano tem?
é quando ele se sente vinculado a objetos. Corpo, objetos sutis, objetos densos, né? Já o ananta original, que seria ali, vamos dizer assim, um aspecto da consciência original, ele é ilimitado porque ele não está vinculado a nenhum objeto. O amor original que eu sou não é um sentimento, como habitualmente estamos acostumados a pensar. Olha que coisa interessante. Isso me lembra um pouco a conversa com a Estela, um pouco antes de começar a gravar. Não é um sentimento como habitualmente estamos acostumados a pensar, mas é uma experiência tal qual, né, um sentimento de satisfação pura, que é independente dos objetos. Ou seja, esse amor original que eu sou, a ilimitação que eu sou, ele vai aparecer como se você estivesse colorindo a sua experiência com um sentimento de satisfação pura. O que é interessante nisso? Olha só, tem uma coisa que ocorre aí quando você está vinculado a objetos, né? Um vínculo não obrigatório. Você sempre vai notar, quando você estiver cada vez mais investigativo, que essa satisfação pura ela é a mesma, independentemente do contato com o objeto ou não. Você vai conseguir separar isso no seu contato com os objetos. É como se por baixo dessas gradações de vinculação aos objetos, você tivesse sempre uma satisfação pura, né? Quanto menos vínculos com o objeto você tiver, quanto menos você se vê com agente, um fazedor, e como aquele que procura usufruir, mais essa impressão de satisfação pura vai chamar a sua atenção, né? Por isso que é bacana você ir rastreando, dependendo do vínculo que você tem com o objeto, você rastreia ele para trás. Você está com um vínculo muito forte, se você conseguir caminhar para trás, né, por aqueles estados todos, né, para a moda e pria, pria já é algo que obnubila muito pouco esse amor, essa satisfação plena, né? Porque você não está turbado por rajas, você não está perturbado por emoções mais fortes que denotam o seu vínculo com o objeto. Por que eu estou falando isso? Para a gente sempre procurar o que somos em qualquer experiência, qualquer uma. Essa satisfação pura, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, ela não é um júbilo, como a pessoa fica quicando na cadeira feliz. Não, ela é muito serena, é satisfação pura, né? Ocorre muita serenidade. É por isso que, às vezes, esse estado de bem-aventurança ele é escrito como uma paz beatífica, né? Em qualquer aspecto, você tem uma mente relativamente lenta, né? Ela não está trabalhando com as pulsões básicas desencadeadas pelo vínculo com os objetos. Eles estão lá, mas não é o mais importante. Então dá para ter essa satisfação pura e, ao mesmo tempo, sentir algum tipo de vínculo com o objeto? Sim, né? Mas na medida que você vai rastreando cada vez mais essa sua satisfação pura, esses vínculos com os objetos, eles cada vez mexem menos com a sua mente, mas podem estar lá simultaneamente. Esse é o caso de um vínculo de preferência somente, né? Você se sentir não muito vinculado a um determinado objeto não vai perturbar a sua satisfação pura. Você vai ver ela sendo filtrada e adaptada para um vínculo de preferências apenas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, às vezes, as pessoas acham que tem incompatibilidades entre essas experiências. Não, não tem. Você é inteiro sempre, em duas ordens de realidade. Sempre você está inteiro em duas ordens de realidade. As conversas que a gente teve aqui hoje, mas antes de começar a gravar, mostraram claramente isso, que o indivíduo está inteiro nesses dois níveis de realidade, o tempo todo. E você pode sempre puxando, né, para aquele ponto onde você não tem vínculo com o objeto. Principalmente quando você vê o corpo funcionando por ele mesmo, quando você vê que o corpo é inerte, né, quando você vê a mente funcionando por si mesma. Aí essa satisfação
satisfação, ela aparece, mas ela não é como um sentimento, como a gente imagina, né? Ele botou aqui que é uma experiência, aí vem o problema das palavras, né? É uma experiência que, no fundo, a coisa mais significativa dela é esse senso de satisfação pura. É isso que é interessante. Entre experiência sai experiência, esse senso, é uma sensação de satisfação pura, vai acompanhando tudo. Tá? Aí ele vai e complementa aqui. Pois é indefinível e indescritível. Não dá para explicar mesmo. Só a pessoa passando por isso para ver como é que é. E faltou lhe dizer que não tem nada demais também, né? Que é um estado tão óbvio, tão familiar a gente, que quando a gente começa a entrar em contato com ele, a gente acha tudo muito simples. Tudo fica muito eivado de simplicidade. Algumas pessoas, elas se lembram de como elas eram quando eram crianças, quando não estavam necessariamente agarradas com objetos. E assim, essa satisfação pura aparecia no contato dela com todas as coisas, né? Estava sempre ali. Você vê que uma criança nunca está preocupada em manter a felicidade, né? Visto que ela não perde a felicidade. Então, perguntar para uma criança se ela é feliz ou não é um completo contrassenso para uma criança normal. Não faz sentido nenhum, né? Porque é simples demais. Então, ele bota, é indefinível e indescritível, porque só temos palavras para objetos específicos, não para não objetos, o ser. Né? Olha que outra dica interessante ele está dando aqui. Ó. Que tipo de palavra pode descrever tudo o que é? Quando dizemos que o amor original não é experienciável, queremos dizer que ele não é experienciável do modo como estamos habituados a experienciar os objetos. Né? Não é que ele não seja captado em toda a experiência, não é que ele não seja experienciável como uma constante em toda experiência, mas não é como é aquela experiência que a gente está acostumado a ter com os objetos. Né? Que é essa bem-aventurança ligada aos objetos. Priya, moda e pramoda. Né? Uma pessoa pode ir se achando aqui. Ela vai ver os diferentes vínculos. Essa intensidade desse vínculo, que caminha de Priya para pramoda, é o modo como a gente está acostumado a experienciar os objetos. Não é isso. Né? Embora isso esteja ocorrendo, e essa bem-aventurança, esse senso de uma satisfação pura, pura por quê? Porque não está ligada a nada do que você está experimentando, vai ficando cada vez mais aparente. Aparente que eu falo aí é na frente, cada vez mais visível. Né? Esse amor original, ele é sempre experienciado. Quer nós o sintamos, ele botou entre aspas, emocionalmente ou não. Quando a mente é purificada, ele é sentido como uma presença positiva e constante. Muito boa essa última frase aqui do James. Quando a mente é purificada, esse amor, né, essa bem-aventurança, é sentida como uma presença positiva e constante. É algo que está sempre com você e é sempre constante. Né? Ela não se mistura com aquelas gradações que a gente viu ali em cima. O que a gente já falou aqui mais de uma vez, uma coisa não está inviabilizando outra. Porque uma coisa que atrapalha muito o investigador, especialmente quando ele vem de uma visão muito espiritualista, onde você separa matéria e espírito, que no fundo é separar matéria densa de matéria sutil, é que ele acha que essas coisas se excluem. Então, ele na hora de investigar, ele fica confuso. Ele não consegue delinear a bem-aventurança que ele é, porque ele nota que a bem-aventurança dele conectada aos objetos está variando. Mas aqui no Vedanta a gente aprende a ir identificando isso e através desse monte de recursos e sempre procurando a nossa referência. Né? Todos sabem, ou deveriam saber, que o amor-objeto não é amor verdadeiro. Por que ele não é amor verdadeiro? Porque ele é volúvel, ele está dependendo do nosso contato com objetos. Né? Esse contato com objetos produz as 3 gradações que a gente viu acima. Em Bhaja Govinda, Shankaracharya diz, no verso 4, desde que um homem esteja em forma
e seja capaz de sustentar sua família, veja o afeto que aqueles ao seu redor lhe demonstram. Mas seus entes queridos não lhe dão atenção quando o seu corpo entra em decadência devido à velhice. Ou seja, mesmo num ambiente, né, onde os laços de afeição tendem a ser muito fortes, sejam eles de dependência ou não, né, a referência do objeto ela é sentida. Quando você vê, né, um desses provedores de família se desagregando com o passar da idade, né, a decadência natural da velhice, né, então ele já começa a virar um problema. Isso realmente ficou uma coisa muito grave na cultura da gente, né, que é uma cultura que não consegue arrumar o local que o idoso e as crianças e as mulheres têm que ter nessa sociedade, né? Em outras culturas, o fato do indivíduo ser velho botava ele em alguma posição de reconhecimento, mas na nossa, não. Mas mesmo na época do Shankaracharya, ele, né, com um observador muito arguto, ele notava isso, né? Os seus entes queridos não vão lhe dar atenção quando o seu corpo entra em decadência devido à velhice, ele não pode ser mais o provedor. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu até aqui? Eu quero. Alex, você Diga. pode falar um pouco mais sobre essa frase de quando a mente é purificada, ele é sentido como uma presença positiva. Presença positiva que o James está dizendo aqui é como se fosse assim, é uma presença sem conflito, uma presença leve. Isso, O que ele quer dizer como essa presença positiva? Algo natural, algo... Estou tentando encontrar, entendeu? Aham, Porque o constante, ok, né? aham. Agora, esse positivo é no sentido de tem uma tranquilidade, algo É, assim? é isso mesmo. A paz, tranquilidade, é uma pessoa acomodativa, né? Quando tudo isso está aparecendo com essas características, é resultado dessa mente purificada, né? A pessoa, essa presença positiva, ela espelha os valores que a gente estudou que são conducivos à liberação, né? Todos aqueles valores que a gente viu, é uma presença positiva, uma presença benéfica, onde todos aqueles valores que a gente viu aparecem na pessoa. É uma pessoa que não conflitua, sabe falar de modo adequado com os outros, é pacífica, não é ansiosa. Essa é a presença positiva. É tudo o que nós, que visamos a autoliberação, vemos como positivo no corpo sutil. Uma presença positiva é uma presença bem satívica, um corpo sutil bem sativizado. Eu posso dizer também que essa presença no amor mesmo, né? Isso, No amor, né? No amor não dual, né? isso, exatamente, pode se resumir nisso. Né? Pode se resumir nisso, exatamente. Ele está querendo dizer que é uma presença benéfica, né? Benéfica, inclusiva, né? Paciente, compassiva, todas essas características que a gente viu. O que acaba caracterizando o que as pessoas chamam de uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa verdadeiramente amorosa, né? Ficou legal aí? Ficou assim. Aí eu some para Martananda, ele continua aqui, né? Botando mais lenha na fogueira do amor objetal, né? Especialmente das relações de amor. Isso aqui não quer dizer que a gente tem que desconsiderar os afetos, né? Os afetos entre casais, né? Inclusive os afetos eróticos. O que ele está querendo mostrar aqui é que a gente tem que olhar isso do jeito que essas coisas são. Você não fique achando
que uma outra pessoa pode lhe dar e pode lhe prover o que seria impossível para ela, né? Que é a grande ilusão das pessoas. Alex, antes de você avançar, eu lembrei de uma frase que a gente deu muita risada do Marcelo, quando ele falou que moda está fora de moda, era uma coisa assim, no Vedanta, Moda né? está fora de moda. Quando entra a moda no Vedanta, não, Vedanta, quando entra a moda, fica fora de moda, se você tá, né? Porque é É, quando chega o apego, né? entrou a moda, Aí ficou fora de moda. E quando virou entrou a para a moda, moda, você está perdido. para moda, Tem os então. avisos, né? À medida que o cara vai investigando e vai estudando, ele vai notando essas modificações. Então, tem que ficar atento para ver quando é que o trem vai descarrilhando, porque ele vai descarrilhando mesmo, é engraçado, né? Vocês já notaram isso, né? Ele vai descarrilhando e é engraçado, parece que às vezes precisa de um tempo para voltar, né? É como se a nossa inobservância tivesse desconjuntado a harmonia entre os veículos, né? Corpo sutil, energia. Aí demora um tempo até voltar a ficar alinhado. Eu noto isso comigo. Às vezes dá uma E, desalinhada e você vê, por que não volta logo? Aí eu saco, pô, que bom tá no Vedanta, né? Eu penso assim, cara, são objetos, né? Sujeitos à ação dos gunas. Vai demorar um tempo até voltar a alinhar de novo. e Né? esse Eles têm uma inércia. sistema, né? Essas três etapas aí desse sistema é para todos os objetos, e se você estiver atenta, fique só no primeiro, né? De Porque se a preferência. hora que você entra no fora de É, moda ali, já era. de Aí você preferência. vai fazer se descarregar, vai o trilho, o trem vai no trilho, e aí realmente entrou na Descarrilha. moda, já era. O PRIA é um movimento bom. Né? É um movimento bom, é normal. Você está lá numa bem-aventurança experiencial, né? Você está diante de um monte de flores, uma pessoa amada, né? Dá esse interesse, essa amorosidade. O problema é quando começa a entrar os fatores que não são verdadeiros, né, em si, que é a posse sobre as coisas, né? E aquele retorno de satisfação que a pessoa aparentemente sente quando ela se sente em posse, né, de algo, ela está desejosa daquilo. Então, é um bom sistema para o maquinista, né? Ele vê ali, enquanto está no PRI, está razoável. Entrou no moda, abre o olho, e quando entrou no para moda, é bom sair da composição, porque ela está descarrilhando. Deixa a composição se estatelar, que depois ela se ajeita sozinha. Às vezes você tem que deixar os veículos se estatelarem mesmo, cara, porque é muito erro às vezes, né? Então, bagunça demais. E se você tentar aprumar isso na marra, vai te dar mais trabalho ainda. Por isso, hoje em Não, dia, eu aprendi a deixar a coisa que ela vai se ajeitando. e pior que não tem volta, né? Porque o para moda é assim, entrou no moda, depois vem consequentemente o para moda, porque o para moda é a manutenção e o medo de perder, né? É, não tem E jeito. aqui, e como tudo é temporário em Nietzsche, vai passar pelo para moda. Vai Não tem passar. possibilidade de não passar. Não tem jeito. Mesmo que para a moda fique como uma insatisfação, né? Não conseguiu, né, manter aquilo. Então, agora, aquilo nem chegou a manter, mas fica uma insatisfação muito grande. Isso é um modo de detectar, né, como é que está o vínculo com a coisa. E é bacana que, se você olhar, funciona assim mesmo. Por isso que eu acho muito impressionante essa especialização do sânscrito para lidar com esses movimentos da psique humana, que são movimentos tão delicados, né? Bom, o Swami Paramartananda, ele bota aqui uma lenha na fogueira. Dizemos, querida, querida, mas quando o dinheiro acaba, a doçura desaparece. Poxa, em geral é assim mesmo. Uma vez que eu te amei, uma vez eu te amei, e depois eu já não te amo mais. O amor refletido, ele é temporário e tem os seus critérios, né? Ele não é sempre presente. Ele não é algo benéfico sempre presente. Ele muda, naturalmente ele muda porque ele está vinculado ao movimento dos gunas.
né? Então, ele é assim mesmo. Esse é interessante de separar, né? Você começa a separar essa bem-aventurança Pratibimbananda, você começa a separá-la da Bimbananda. E você vê que elas estão coexistindo, né? E você entende que é assim mesmo. Quando está lidando com objetos, é um tal de largar, largar e agarrar o tempo todo, como dizia o Chimayananda. A maestria está nesse largar o tempo todo e pegar, é tudo assim, pega e larga, é o cara não se perder nessas manobras. E como é que ele não se perde? Tendo sempre em vista a Bimbananda que ele é. Né? Então, ele como se ele entrasse no mundo dos objetos e vivesse nesse mundo como se ele não fosse dele. Quem é que falava isso? Jesus. Viva nesse mundo como se você não fosse dele. Né? Ou seja, não fique enroscado com objetos. Toque os objetos apenas. Né? Você apenas toca eles, né? Apenas você interage com eles, mas sem senso de apego, sem senso de querer que aquilo te satisfaça impreterivelmente. Né? Não crie vínculos. Desse modo, você vai viver a sua humanidade de um modo muito mais livre. O amor refletido é temporário, claro, e tem seus critérios. Sim, justamente porque ele é temporário, ele tem seus critérios. Né? E que critérios são esses? São aqueles que, no determinado intervalo de tempo e lugar, vão responder mais às suas vássanas. Você tem vássanas, você vai estar avaliando tudo por vássanas. Então, que critérios são esses? São os seus. É legal isso, né? Os critérios são seus, são da carga de vássanas que você está levando. Nós podemos não admitir isso, mas se nos pedem para classificar nossos objetos de amor, nós podemos fazê-lo sem esforço. Primeiro, eu amo meu corpo, porque sem ele eu não consigo experienciar nada. E segundo, eu amo meu trabalho, porque me permite ter uma esposa. Em terceiro, eu amo minha esposa, porque ela me dá filhos e cuida deles. Em quarto, eu amo meus filhos. Minha casa é o quinto, meu cachorro o sexto, minha irmã o sétimo, meu carro o oitavo, meus amigos o nono, e meu país fica em décimo, etc, etc. Claro que vai depender da composição de vássanas do indivíduo, né? Aqui é uma coisa bem ligada, uma cultura bem familiar, né? Primeiro, eu amo meu corpo, em segundo, eu amo meu trabalho, porque me permite ter uma esposa. Paramartananda está falando do ponto de vista de um indiano médio, né, comum. Mas essas gradações existem. Basta o indivíduo levar em conta as vássanas dele, que ele escalona direitinho essas gradações, né, nessa bem-aventurança experiencial. Agora, o amor sem limites original, que é o prema, né, o amor ilimitado, é a minha natureza. Shankaracharya analisa isso em seu comentário sobre o verso final do Brihadaranyaka Upanishad, é o capítulo 3, verso 9, no qual ele diz: esse ser original supremo, aí ele separou aqui, como a gente chama, né, em sânscrito, Sat Chit Ananda, ó, existência, consciência, bem-aventurança. Existência Sat, consciência Chit e bem-aventurança Ananda. Ou, preferencialmente, Ananta, com T. Esse ser original supremo nos sustenta em futuros nascimentos e também neste nascimento. Ele é o supremo apoio dos autorrealizados liberados, que nele estão estabelecidos por conhecê-lo, por se reconhecerem nele, né? Estão identificados com o ser, sendo o próprio ser. Repararam que são o próprio ser, por isso que se identificam por ele. É por causa de conhecimento. Não age, mas toda ação, grande e pequena, depende dele. O sistema é autônomo, mas ele é inerte, ele precisa estar conectado ao ser, à vida inerente ao ser, para que ele comece a funcionar. É o objetivo pelo qual todas as pessoas se esforçam e é o ser eterno, essencial de todas as coisas e os seres. Deixa eu botar um E aqui. E é o ser eterno, essencial
é o ser de todas as coisas e seres, é o ser de todas as coisas que não são sencientes e é o ser de todos os seres que são sencientes. Tudo o que valorizamos é devido a ele. Porque tudo o que valorizamos é aquilo que nos conduz à felicidade. Em última instância, é o próprio ser. É exatamente disso que a não-dualidade trata. Ela trata do fim do samsara. O que é o samsara? É quando você para de valorizar coisas e você compreende que quem presta valorização para as coisas é você, ser. É você que empresta às coisas isso. Agora, isso aqui é interessante. Ó. Ele é o supremo apoio dos autorrealizados liberados. Por que ele é o supremo apoio? Porque eles se enxergam como esse próprio apoio. Né? É aquela coisa, o autorrealizado, ele se vê como ser, sendo ser e no ser. É isso que fica claro. Eu sou ser, como ser e no ser. Por isso que se diz muitas vezes, alguns apontadores direto dizem, num rompante assim bastante radical, que nunca nada aconteceu. Se só existe ser, como é que alguma coisa acontece, né? Mas, na verdade, para fazer essa desidentificação aqui mesmo em Nietzsche, a gente precisa estar ciente dessas aparentes modificações no campo dármico, porque é com essas aparentes modificações no campo dármico que nós nos confundimos. O que nós somos nunca é um problema para nós. O problema para nós é atribuir vida, existência própria a objetos inertes, sejam seres sencientes ou coisas. Até o amor que temos por nosso corpo é temporário. Nós o amamos, desde que ele sirva aos nossos propósitos. Sob certas condições, o corpo reflete a bem-aventurança. Mas quando entra em contato com uma doença incurável, esperamos que ele morra rapidamente. Aqui, ele usou uma figura aqui, ele comeu uma etapinha aqui, mas é tranquilo. Sob certas condições, o corpo sutil, ele enxerga o corpo de uma determinada forma que ele reflete a bem-aventurança, ou seja, esse corpo está correspondendo a uma ideia que o corpo sutil tem dele, uma ideia conducente a um bel prazer, a uma forma bonita. Né? Não é que o corpo vai refletir a bem-aventurança, né? Mas o corpo sutil ele está enxergando, nessas condições, o corpo dele muito bem. Então, isso se irradia para a pessoa fica com uma expressão corporal muito jovial, muito bacana. Né? Nós amamos o corpo desde que ele sirva aos nossos propósitos. Né? É muito difícil uma pessoa muito, muito idosa, já com muita limitação de movimento, né, tudo, que ela aprecie o corpo dela. Eu já convivi com pessoas muito idosas, minha querida avó, dentre elas, que ela já estava com 94 anos, ela dizia que para ela já estava bom. Que ela dizia assim, Alex, esse meu corpo não serve mais para nada. Então, ela já estava ciente de que não era bem por ali. Né? Ela estava dizendo, isso não me serve mais para nada. Né? Funcionava bem, está na hora de ir embora. Né? Então, algumas pessoas vão tomando ciência disso. Outras podem entrar no desespero. Né? Se o seu propósito é tentar tornar o seu corpo sempre jovial, aí você vai entrar numa espiral muito ingrata, que no Ocidente é muito comum. Né? O indivíduo, ele tenta... O sonho do indivíduo seria impedir que o corpo envelhecesse. Né? Mas, na verdade, o campo dármico tem leis inexoráveis, e todas essas leis, na verdade, não são para que a gente se complique com elas. São para que a gente largue as coisas do jeito que elas são e para que a gente preste atenção no que somos. Né? Então, essa inexorabilidade das leis do campo dármico, ela precisa ser compreendida de um modo muito interessante. Se você olha o campo dármico assim, você passa a ter um profundo respeito pelo campo dármico e um contentamento de viver nele, podendo balizar isso o tempo todo e sempre encontrando a sua face em qualquer situação. Né? Qualquer experiência que você está vivendo é a sua face, qualquer uma. É só procurar ali que você acha. Né? A gente está vendo que as pessoas estão fazendo isso, elas estão encontrando a face delas em tudo. E aí é bacana. Como a Estela disse,
é sublime, é bacana, mas não é como eu imaginava. Não, não é. Não é mesmo. Mas que é bacana é, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Antes que a gente pule para o próximo tópico aqui, que tem até um título curioso. Eu vou prosseguindo, tá? Qualquer coisa, o pessoal para aí à vontade, pergunta qualquer coisa que estiver aqui nesse texto. E eu puder responder. Se não puder, a gente endereça quem possa. Bom, eu posso e não posso experienciar o amor. O amor puro original, primeira coisa, ele não é parte, ele não é produto e ele não é propriedade do corpo ou da mente. Número 2, ele é um princípio independente. É um princípio, ele não decorre de nada, que pervade o corpo e a mente quando as condições são ideais, fazendo o corpo se sentir bem e fazendo com que a mente expresse amorosidade. Interessante isso, ó. É um princípio independente que pervade o corpo e a mente quando as condições são ideais. Quando você tem um jogo de gunas favorável a isso. Tá? Esse jogo pode mudar, o que não impede de que esse amor esteja sempre aí. Ele só não está só não está perpassando plenamente o corpo e o corpo sutil, porque a configuração de gunas não está muito favorável. Né? Por exemplo, um corpo muito doente, né? Um corpo muito doente é um corpo que está com uma carga de tamas excessivamente alta, né? Um corpo muito idoso. Então, não tem como esperar que isso seja realmente revitalizante. Embora a gente tenha, né, muitos idosos que têm uma excelente vitalidade. Né? Isso é um corpo, né, uma herança kármica que a pessoa tem, que é um bom tradutor da amorosidade que ele é. Número 3. O amor por original não está restrito aos limites do complexo corpo, mente e sentidos. O amor por original, ele é ananta, ele é ilimitado. E 4, ele continua a existir mesmo depois que a mente se resolve no sono profundo. Ou seja, ele não depende da mente. Por isso que ele botou aqui, não está restrito aos limites do complexo corpo, mente e sentidos. Então, sempre existe. Aí ele vai explicar isso aqui com certo detalhe. Ó. Todos nós amamos o sono profundo, porque no sono profundo não há sofrimento. Então, experienciamos a bem-aventurança amor, que é a natureza do ser. Algumas escrituras elas se refletem ao corpo causal como um mar, né, de bem-aventurança indiferenciada. Por que bem-aventurança indiferenciada? Porque não está ligada a objeto nenhum. Por isso que a experiência de todos os jivas no sono profundo é a mesma. É sempre a mesma. Não importa a composição única que o indivíduo tenha. Todo mundo diz, eu dormi profundamente, dormi bem. Todos entendem, todos compreendem, é uma experiência única. Então, ele está usando o quê? Ele está usando aqui o sono profundo para mostrar que esse amor incondicional, original, ele também perpassa o corpo causal. É isso que ele está querendo dizer. E, na verdade, ele inunda o corpo causal. Só que, como o Jiva ele não é ciente de si mesmo no sono profundo, ele não consegue assimilar essa experiência como conhecimento do que ele é. Então, uma experiência que ele só toma registro dela quando ele acorda. É uma coisa muito interessante, o Nirvikalpa Samadhi é assim também. O indivíduo está lá, está ciente de tudo, mas só sabe que estava em Nirvikalpa Samadhi quando sai dele, porque aí a mente liga de novo. E o sono profundo é a mesma coisa. Né? Então, ele está usando o sono profundo para mostrar que também ele é atravessado por amor. Né? 5. O amor puro é experienciado sempre, mas ele é inacessível como objeto. Não porque está ausente, mas porque não há meios para ele se expressar. O amor
puro, ele não é expresso como objeto. Se ele pudesse ser expresso através de um meio, ele viraria um outro objeto. Por exemplo, o amor experiencial é um objeto, a bem-aventurança experiencial é um objeto, tanto que ela vem e vai. Às vezes, o indivíduo ele encontra uma frase dessa, ele tenta resolver isso, mas, na verdade, o mais interessante é tratar isso como um koan budista. Você fica com isso na sua cabeça, até que uma hora você compreende. É uma frase interessante para isso. Ó. O amor puro ele é experienciado sempre, mas ele não é experienciado como objeto. Não é porque ele está ausente, mas é porque eu precisaria de meios para expressá-lo, do mesmo jeito que eu precisaria de meios para me evidenciar experiencialmente como existência e consciência. Mas eu não tenho esses meios. Então, o ser em si, o puro ser, ele não pode ser expresso como objeto. O que é expresso através dele é a resposta que esses meios de expressão dão. Então, os amores condicionados do corpo sutil, os estados corporais, é isso que é possível expressar em se falando de amor puro, mas não o amor puro em si, não a existência pura em si. Por isso que isso não é experiencial, por isso que isso decorre da correta assimilação da experiência. E como é que a gente assimila adequadamente a nossa experiência no Nididhyasana? Aplicando o Vedanta. Não é um conhecimento como as pessoas pensam. Não é um conhecimento de um objeto que você delineia. Eu prefiro chamar isso de uma compreensão profunda, que não depende de objeto nenhum. É isso que ocorre. Isso é Jnana Yoga. Olha que interessante ele vai falar aqui. Somente quando a diferença entre amor puro, que é o Bimbananda, e o amor refletido, Pratibimbananda, torna-se clara, a afirmação de que o amor puro é indescritível faz sentido. Por quê? Porque enquanto você não tem claro em você a diferença entre Bimbananda e Pratibimbananda, amor puro e amor refletido, você vai sempre confundir o amor puro com o amor experiencial. Por que você faz assim? Por que a gente faz assim? Por uma questão de composição de vássanas. Nós somos criadores inconscientes. A gente vai lá e projeta as nossas vássanas em cima da experiência. Aí diz assim, olha, o amor puro deve ser isso. Olha, a consciência pura deve ser isso. Não. Não. Olha, a existência pura deve ser isso. Não. Não, não. É fundamental saber separar isso. O ser que você é das características dele, quando ele é refletido de modo adequado no corpo sutil. Por isso que ele escreveu aqui, somente quando a diferença entre amor puro e amor refletido torna-se clara, ou seja, somente quando a gente é capaz de discernir um do outro, que é o que ele está fazendo aqui, ó, o tempo todo aqui nesse capítulo, ele está fazendo a separação de um para o outro. Quer dizer, nesse tópico, dois tipos de bem-aventurança. Quando você se torna capaz de discernir um do outro, aí sim, aí você entende a afirmação do Upanishad de que o amor puro é indescritível. Aí você, caramba, é mesmo. É mesmo porque não depende de nada. Mas você já aprendeu a discriminar um do outro devido à prática reiterada do Vedanta na sua vida ordinária, como a gente anda vendo por aqui, devido ao testemunho das pessoas. O Taittiriya Upanishad diz o seguinte, a mente e a fala ficam desconcertadas, pois elas não são capazes de compreendê-lo, e muito menos de descrevê-lo. Se você for solicitado a descrever a si mesmo, não o seu corpo ou a sua história, você pode apenas dizer, eu existo, eu sou consciente. Se você pode dizer eu sou, você pode dizer eu sou amor, porque amor é a natureza do eu. Aqui é um gancho do apontamento direto, que no Vedanta vai sempre aparecendo.
Quando eu olho para você e eu peço para você se despojar de todos os objetos que você tem contato, inclusive o seu corpo, a única coisa que você vai conseguir, no final das contas, depois de descartar em compreensão, na sua compreensão, todos os objetos aos quais você está associado, num grau mais forte ou menos, você só vai conseguir dizer uma coisa: eu existo e eu sei que eu existo. Eu existo e sou consciente da minha existência. Até para negar isso, como algumas escolas filosóficas fazem de brincadeira, né? As pessoas levam a sério, mas aquilo é uma brincadeira, um exercício. Até para fazer isso, você tem que estar consciente e sabendo que está consciente. Até para dizer eu não existo, eu não sou consciente, você tem que estar existindo e dizendo que é consciente. Tá? Então, isso aqui é a base de quando você aplica eu existo, sat, e eu sou consciente, chit, a você mesmo. Por isso que você pode partir de você mesmo. Né? É um dos ganchos que o Vedanta sempre usa. Aliás, o principal é o próprio Jiva. Né? E essa frase dele, se você pode dizer eu sou, você pode dizer eu sou amor, porque amor é a natureza do eu. Essa frase aqui, ela é quase uma Mahavakya. Vale a pena a pessoa se deter nela. Se você pode dizer eu sou, você automaticamente pode dizer eu sou amor. Né? Eu sou amor de quê? Não, não é amor de quê, não é amor por nada. Você é pura e simplesmente amor. O mero fato de você existir, estar consciente, já torna você capaz de compreender que você é amor. Claro que, para isso, a gente acaba tendo que retirar muitas projeções, né, enganosas com relação a nós mesmos. Eu, amor, não posso ser experienciado como objeto, mas quando experiencio objetos, estou experienciando eu mesmo, refletido neles. Esses objetos todos são faces suas, mudando de acordo com cada experiência. Ao contrário dos ensinamentos tolos de muitos não-dualistas modernos, os objetos existem, porém são aparentemente existentes. Se eles não existissem, não poderiam ser experienciados. Objetos, ou seja, a existência refletida, estão sempre disponíveis para experiência. Quando você diz que a parede é, a cadeira é, a mesa é e assim por diante, você está experienciando o ser na forma de existência refletida. A existência de uma mesa é um reflexo do ser com o nome e forma de mesa. Isso é um dos ganchos mais interessantes que o estudante pode fazer quando ele está lidando com objetos inanimados. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar, pô, tudo bem, eu olhar uma outra pessoa, um animal, ver ali consciência, né? Por quê? Porque ela está identificada com a senciência do objeto, mas ela não se deu conta que quem empresta senciência ao objeto é ela, consciência. Então, como é que você corrige isso? Você corrige isso olhando todos esses objetos como existência refletida. Assim, mais uma obra clássica do Vedanta, você inverte tudo. Não é que a parede exista, a existência está aparecendo como parede. Não é que o sol exista, a existência está aparecendo como sol. Aí vem aquela brincadeira, né? A existência cachorreia, a existência mareia, a existência escoveia, né? Nada existe por si. Você consegue, fazendo uma análise dos objetos, você consegue reduzir toda a existência de qualquer coisa a uma existência única. Qual é o macete para isso? É que ocorre inter-relação entre os objetos. Então, mesmo que você admita que um objeto tem uma existência própria dele e outro tem uma outra própria desse outro, na hora deles se interrelacionarem, por exemplo, quando eu empurro o ombro do Marcelo, isso está mostrando que a gente está se encontrando num plano de existência comum. E daí, para reduzir tudo a uma existência comum, é mole. Né? Essa tal dessa existência peculiar a cada objeto é só mais um truque
que você pode ir usando para ir driblando as suas projeções de modo mais lento, mais consciente, mais perceptivo, né? Então, sempre a gente pode olhar os objetos como existência refletida. Isso é um excelente exercício, né? É puramente existência refletida, né? A existência, quando ela aparece com nome e forma, ela está simplesmente sinalizando um reflexo dela mesma. Então, você pode olhar uma parede e dizer que você está vendo uma das suas faces também. Você pode olhar um asfalto, você pode olhar um monte de coisas desagradáveis, objetos, e ver que você está olhando para uma das suas faces também, né? Muitas vezes as pessoas só conseguem fazer isso quando vem uma face maravilhosa, né? Uma praia maravilhosa, um barco, um belo casal. Mas é bacana, como disse o Krishna no Bhagavad Gita, é interessante você aprender a olhar o espectro todo, né? Ficar familiarizado com suas inúmeras faces. Isso no começo pode dar, como deu para mim, muito medo, quase um terror. Mas depois você vai ficando familiarizado, não sei porquê, e para de achar tudo isso muito significativo, né? Só são formas passando o tempo todo. Então, olha que interessante. Assim, a existência refletida, que são esse monte de nomes e formas, é experienciada como o mundo dos objetos. Então, o mero fato de você estar olhando para a parede quer dizer que você está olhando para você mesmo. Consciência, aparecendo daquele jeito. É a existência que você é aparecendo como um objeto. Esse é um objeto insenciente, né? Da mesma forma, agora olha que bacana, ele vai juntar um com o outro. Da mesma forma, do mesmo jeito que a gente fez lá com a existência, a consciência refletida pode ser experienciada no corpo físico. A felicidade refletida também pode ser experienciada, né? A bem-aventurança vinculada a objetos. Tá? A felicidade refletida é experimentada sempre que eu fico feliz na presença de um objeto. Um bolo de chocolate, por exemplo. O bolo é açúcar e outros carboidratos, mas a bem-aventurança sou eu. Essa frase, essa frase é boa. Mas o açúcar e outros carboidratos também são faces suas também. Mas a bem-aventurança é você mesmo, não é uma face nem nada, isso é você mesmo. Libertação, que é autoconhecimento, que equivale ao amor não dual, é simplesmente uma reivindicação. Ela é uma reivindicação que ocorre na experiência diária porque houve a compreensão. Por isso que o indivíduo reivindica, porque ele compreendeu. É simplesmente reivindicar minha identidade como amor, baseado na compreensão da diferença entre o amor original e seu reflexo. Pronto. Aqui está o resumo de por que ele ficou esse tempão trabalhando ali com a diferença entre bem-aventurança refletida e bem-aventurança original. Tá? À medida que você vai aplicando isso no seu dia a dia, agora focando o seu gosto, suposto gosto por objetos, você vai encontrar ali a sua identidade como amor. Por quê? Porque ela é um querer por querer bem, é um querer bem por querer bem, que está subliminar qualquer experiência ligada a objetos. A gente pode argumentar que esse querer bem, ele já aparece numa pessoa de modo muito distorcido. Podemos argumentar tudo isso, né? Mas o sistema, o modo como a coisa funciona é sempre a mesma. Não importa se é no pecador ou se é no santo, se é no sansari, se é no liberado. O sistema funciona sempre da mesma forma. A diferença é que um liberado, ele sabe que quando ele está sentindo atração por um objeto, né, ele está vendo o funcionamento da bem-aventurança refletida, da qual ele é a fonte. Então, ele botou tudo no lugar, né? Ele pode ficar feito a um objeto, contanto que não fique uma coisa vinculativa, mas ele sabe que essa afeição ao objeto decorre dele, não do objeto.
Isso é liberação, isso é o fim do samsara. A gente pode definir samsara como uma crença profundamente enraizada, portanto, uma compreensão defeituosa, uma compreensão inadequada de que nós podemos encontrar uma felicidade que supostamente os objetos podem nos dar. Né? Então, o Vedanta vem com a compreensão inversa. Tá? Então, ele mexeu isso tudo, deu um monte de modos de investigar aqui, reafirmando a importância de você saber a diferença, né? Você saber discriminar sempre entre o amor original e seu reflexo. Então, um bom exercício é sempre que você estiver interessado no objeto, você discriminar entre ambos. Aí vai e se interessa por outro. Procura se lembrar da experiência. Você vai ver que o entendimento seu como amor original não muda. Embora o objeto ao qual ele está sendo enviado, emitido, pode dar variações nessa bem-aventurança experiencial. Mas você sempre vai encontrar uma linha de fundo lá intocada, é sempre o mesmo. Isso é muito engraçado, sabia? Quando isso começa a ocorrer, o indivíduo ele passa a se relacionar de um modo muito melhor com os objetos. Ele fica, inclusive, um cara que usa melhor os sentidos dele. Né? Você vai provar uma comida. Você não vai tentar se locupletar com aquilo de qualquer jeito. Você vai estar mais solto daquela experiência de tentar obter satisfação, até para poder provar melhor a comida, reparar melhor nas cores dela, nos odores. Por que isso acontece? Porque a gente já não está mais comendo por um desejo de locupletação, né? A gente não está mais interessado em se locupletar, se abarrotar de comida e confundir a satisfação corporal, na verdade, um hiperfastio corporal, com contentamento e alegria. A gente não é apanhado mais nisso. Então, você vira um experimentador melhor. É por isso que se diz que o liberado ele é o grande experimentador, porque ele pode viver as capacidades de experimentação que ele tem, né? Experimentações sensoriais, mentais, pode viver isso já despojado, né, daquele vínculo pesado com as gunas, tamas e rajas, que fazem com que a experiência dele seja uma experiência de querer ter e manter. Esses desejos é que perturbam o bom usufruto dos sentidos, por incrível que pareça. Né? Perturba o olfato, perturba a audição, perturba o olhar, perturba tudo. Quem vai vivenciando isso vai notando como é que vai ficando mais desimpedido. Né? Alguém quer comentar algo sobre esse trecho delicadíssimo? Agora, é bacana ir aplicando isso em cada coisa que você botar seus olhos. Porque se você botar seus olhos numa coisa e ele ficar engajado ali por tempo suficiente, pode acreditar, por definição, que você está interessado naquilo. Nem que seja para ver que não tem interesse nenhum. Né? Mas você pode rastrear o comportamento espontâneo do seu corpo para ver como é que estão as suas vássanas. Isso pode ficar um pouco incomodativo. Puxa, de novo, eu botei o olho naquele bolo engordativo, aquele monte de colesterol, tudo. Mas é bacana ir olhando isso repetidamente, né? Porque perde aquele encanto, perde aquele chamariz, né? De ser algo que pode vir a satisfazer você por si. A pessoa que está investigando, ela encontra sempre a mesma situação. Só um momentinho, Betânia. A pessoa que está investigando encontra sempre a mesma situação dela. Só que quando ela vai investigando, vai ficando mais claro o que ela é diante da experiência. Né? Então, ela chega ao ponto onde aquela experiência não lhe causa repulsa e nem lhe causa afetação de querer estar necessariamente engajado naquela experiência. Às vezes, para o estudante, isso fica uma coisa um pouco cacete. Né? Toda hora ele lida com uma coisa e está sempre lidando com a mesma. E, inicialmente, ele não vai notar grandes diferenças. Então, alguns ficam um pouco exasperados. Assim. Mas como é que eu não estou conseguindo me desvincular disso? É porque, às vezes, você tem que olhar para uma coisa durante anos, como o James ficou olhando, né? Para dinheiro, sexo, mulheres e bebidas durante anos, especialmente comida, até ele conseguir se desvincular da obrigatoriedade de ter que comer certas coisas uma determinada quantidade. Diga, Betânia. Marcelo também ia falar, mas vou pegar aqui.
Não, você trouxe um exemplo simples, né, da comida, e esse mecanismo do moda também tem na comida, né? Porque às vezes quando ele faz esse exemplo aí do bolo de chocolate, eu posso colocar o meu preferido, é o bolo de chocolate, e aí eu pego como se esse apego, aquela. Você colocou um exemplo simples da comida, né? Ah, eu tenho um apego, adoro comida japonesa. Opa, você já colocou uma moda aí no meio da fria, entendeu? Já avançou um pouco. E aí você fala, puxa, hoje eu preciso comer comida japonesa e vou buscar essa satisfação ali. Eu não tinha pensado nisso ainda como comida, né? Que também tem o apego à alimentação, né? Eu não tinha pensado nisso. É interessante, mais um elemento aí para investigar. Esse exemplo É, aí, o... Fala, Marcelo. então, esse exemplo que ela deu, eu lembrei agora que nós vimos algum texto que sobre esse assunto, e que é assim, no Pria, por exemplo, você chega numa confeitaria, você olha na vitrine e tem aquele doce lá que você gosta, entendeu? Aí é o Pria. Aí você compra, aí é o moda. E aí quando você come, é o para moda tal. Ele dá esses três estágios assim. E é bacana observar isso, porque dentre as pulsões básicas sansáricas, a comida é uma das mais, né, fortes, né, uma das mais prementes. Comida, sexo, deixa eu ver outro, entretenimento de alguma forma, né, são muito marcantes no nosso dia a dia. Não que você não vá saborear a comida, você saboreia, você vira um grande saboreador da comida, mas não fica mais tentando entrar no fastio da comida, né? Claramente aquilo ali não vai cumprir esse tipo de função, mas vai cumprir a função de ser uma experiência nutritiva, gustativa, olfativa, tudo sem estar atropelado por aquele desejo de se locupletar com algo, né? Que é o problema principal do ser humano, é esse. É um outro modo de olhar o samsara. É o ser humano achar que ele tem que se locupletar com algo, achando que isso vai dar para ele o que ele quer. O que ele vai conseguir com isso é ficar viciado, é simples assim. Né? Vai ficar um junkie cósmico. Né? Todo ser humano ele é meio que um junkie cósmico, ele é um adicto cósmico. É uma experiência no mundo de adição e essa é o sansari, né? Ele fica adicto em todos os tipos de experiência possíveis. Né? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, na questão do amor refletido e do original, no refletido, assim, quando você contata o objeto, você tem aquela sensação momentânea, durante um tempo, de preenchimento, de ilimitação, mas é uma sensação momentânea, e você libera, e é aí que você tem a satisfação, essa bem-aventurança. E na original, você não tem essa questão do contato objetal, ou seja, você já sabe que você é ilimitado, então você não vai buscar algo. Você está estabelecido na ilimitação. É isso mesmo. A sua plena satisfação e ilimitação, quando você se atira sobre um objeto, ela é obnubilada pelo desejo pelo objeto. Quando o desejo é suprido, essa plena satisfação ela surge. Tchum, né? Mas depois a atenção do sansari vai de novo para outro objeto. Quando você está ciente do amor puro, da plena satisfação que você não tem esse passo do desejo. Né? Não é a supressão do desejo que vai trazer isso para você. Conscientemente, o indivíduo já nota na relação dele com o objeto que ele é o pleno amor, ele é a plena satisfação. Mas no outro, como você bem falou,
a pessoa sente aquela satisfação, ela acha que é porque está comendo aquela coisa. Não, é porque o desejo dela de comer foi né? suprido e Isso. parou de perturbar É. a correta reflexão. Ticou a agenda. Agora, o sábio ele já não tem a agenda, né? Isso. E aí Não outra tem coisa que eu agenda. lembrei agora foi que da aula passada, daquilo que você disse, que a semelhança entre o sábio e a criança, né? Porque eles não têm, né? Por isso que eles não têm uma agenda, né? Eles não estão correndo atrás de... Por isso que eles se reconhecem, estão na plena ilimitação, que são, né? Eles não agarram nada, né? Eles não obtêm e nem mantêm nada. Né? No fundo, manter para o sábio, para a criança, não é um problema. Ele até obtém, mas é uma coisa muito transitória, né? E sem ideia de manter aquilo. Daqui a pouco é tirado da mão dele e está bom, é assim mesmo, não tem problema nenhum. A criança corre logo para outro objeto, né? O sábio não dá mínima. É o que chorateia e está bom. Hein? Se tiver um Rolls Royce ou uma banana aqui, no fundo dá no mesmo. Pode parecer sacanagem falar isso, mas isso é verdade, cara. Eu dirijo no Rolls Royce, eu vou comer uma banana, é a mesma coisa. Né? Claro que as experiências são diferentes, mas a satisfação é a mesma. Não tem como ser diferente. É isso mesmo. Você vê que aparece na experiência sempre, né? Sempre aparece. O que a gente fica confuso é porque a gente não sabe da nossa verdadeira identidade e a gente sobrepõe significados em cima das coisas. É nisso aí que o ser humano ele se complica. Isso não é uma coisa erudita, isso é uma coisa que qualquer ser humano faz. Do ser humano mais letrado até o analfabeto, todos cometem esse tipo de ação. Isso é dado pelo programa básico de Maia, né? que começa, que torna a consciência identificada com algum meio de expressão. Isso é do programa. Para sair disso só conscientemente. Se não tem um trabalho consciente, o indivíduo continua repetindo ad infinito aquelas vássanas, que elas vão só se reforçando. Né? Bom, ele tem outro subtítulo aqui que é muito bacana. Quando e onde alguém experiencia amor, eu experiencio o amor. Quantas vezes a gente já ficou feliz com uma pessoa ficando feliz, né? Essa aqui é a razão de por que isso ocorre. Eu posso dizer, eu existo e sou consciente. Mas será que eu posso dizer que amo tudo? É que foi uma dúvida que ficou comigo durante muitos longos e longos anos. Uma pessoa ignorante não percebe que quando ela ama o objeto, ela está experienciando a sua própria natureza amorosa e atribui o amor ao objeto. Então, ela está experienciando a sua bimbananda e atribui o amor ao objeto, ou seja, ela acaba veiculando o surgimento do Pratibimbananda. Isso tudo ao mesmo tempo. Ela experiencia sua própria natureza amorosa e, quando é ignorante, atribuindo esse amor ao objeto. Ela confunde, né, a bem-aventurança refletida com o Ananta original. Uma pessoa iluminada sabe que, à medida que experimenta objetos, e a vida, o que é vida? Né? Vida é apenas um experienciar constante de objetos. É isso que a gente chama de vida. Você está sempre em contato com um monte de objetos. O seu objeto mais íntimo, os mais íntimos, é o seu corpo e a mente. Mas são objetos. Está sempre entrando em contato com eles. A pessoa iluminada sabe que, quando ela experimenta objetos, ela está experienciando tão somente a existência, a consciência, a felicidade e o amor de si mesma. Porque ela já viu que a existência dela é a própria existência de tudo. A consciência que ela diz, a minha consciência, é esse próprio euzão consciente de si mesmo, e a felicidade e o amor de si mesma. Na verdade, não dá para separar Sat Chitananda. Sat Chitananda são modos que a gente tem de falar
da pureza do ser quando a gente olha o ser da perspectiva de Nietzsche, porque o ser é indescritível. Mesmo em Nietzsche ele é indescritível. Mas a gente aponta e diz assim, o ser é da natureza de Sat Chitananda, é da natureza de existência, consciência e felicidade. Mas são palavras de Nietzsche. Ela diz, eu experiencio em todo lugar o amor em todos os objetos. Quando alguém experimenta amor, sou eu experienciando amor, já que só tem um eu, como diz o Bhagavad Gita. Essa pessoa, ela vê todos os seres no ser, e o ser em todos os seres. Aí vem aquela pergunta, né? E como é que ela vê? Ela experimenta? Não, ela sabe. Só que é um saber que modifica completamente o modo que ela tem de experimentar. Então, está aqui. Essa é a base do Jnana Yoga. Como ela vê? Ela sabe. Ela está tocada de uma profunda compreensão que altera completamente o modo como ela experiencia a si mesma. Né? De novo, essa pessoa liberada, ela vê todos os seres no ser. E ela vê o ser em todos os seres. E como ela vê? Ela sabe, ela compreendeu. Né? Baixou a compreensão nela. Ela simplesmente sabe. Isso que ele quer dizer com ver. Verso 52. Tentar descrever a experiência do amor puro de Deus é como um mudo tentando descrever um sabor em particular. Supondo que você possa falar, uma vez que você tem o conhecimento do ser. Tudo que você consegue pronunciar são superlativos. Fantástico, maravilhoso, incrível. Não importa quantos pontos de exclamação você coloca no final de suas frases, eles são todos lamentavelmente inadequados. Mas você pode descobri-lo na forma do conhecimento firme e sempre presente. Eu sou o ser. O ser só pode ser reivindicado dessa maneira, porque você está sempre experienciando o ser como o eu. Como assim? Como esse eu aí, bota a mão no peito, bota o polegar e aponta para o peito. Esse eu, que não é um objeto, que depende de todos os outros, do qual todos os objetos dependem em relação a você, esse que é o eu, esse que é o ser que você experimenta como eu. Eu consigo reduzir esse seu eu a algo sem atributo nenhum. Lembra do que a gente fez lá em cima? Tira, esquece teu corpo, esquece a sua história, a sua mente. O que sobra? Sobra eu. O que é esse eu? É indefinível, mas ele basta a si mesmo. Totalmente indefinível. Esse exercício é legal fazer, o apontar direto usa muito isso. Tem o cara do apontar direto, o Greg Wood, que ele é muito inteligente. Ele dizia assim, dizia para o indivíduo, você é a mente? Aí o indivíduo, sou. Aí, onde ela está localizada? Aí o cara começava, aí apontava para a cabeça. Aí ele dizia assim, mas como é que você sabe que a mente está na cabeça? Aí o cara se atrapalhava, apontava para o peito. Tá bom, mas como é que você sabe que a mente está no peito? Ele está tentando reduzir o cara o tempo todo a um eu incognoscível, um eu do qual dependem todas as outras referências. Né? Quando você faz isso, você destrói a referência espacial do eu. O eu não está vinculado a um corpo, o eu não está vinculado a uma mente. Então, se o eu não está vinculado a um corpo, ele não tem referência espacial. Se ele não está vinculado a uma mente, ele não tem referência temporal. Esse mero exercício que qualquer pessoa poderia fazer com ela mesma, botaria ela numa tremenda dúvida sobre se ela poderia ser expressa através de um corpo e de uma mente. É muito interessante isso. Por isso que ele escreve aqui. O ser só pode ser reivindicado dessa maneira. Qual? Eu sou o ser. Porque você sempre experienciou o ser como esse eu, que a gente acabou de reduzir a algo incognoscível, a algo fora do tempo e do espaço, algo além do corpo, algo além da mente. Os dualistas que querem experienciar Deus
lutam com esse problema, né? Suas orações são repletas de anseio e censura. E eles lamentam: por que você não se revela para mim? Aquele que está se lamentando é o próprio Deus sob o feitiço da ignorância aparente. É Deus querendo saber de Deus em Deus. Então, realmente, como é que a existência consegue muitas coisas. Agora, como é que ela consegue burlar ela mesma? É um mistério que ninguém consegue explicar, né? É Deus querendo Deus em Deus. É um absurdo, é que nem um peixe querendo água dentro do oceano, sem saber que está respirando oxigênio naquela água o tempo todo, né? Toda vez que você qualifica, você limita, né? Toda vez que qualifica, você limita. Toda vez. E Pode ser... Olha, você pode até dizer que Deus é infinito, está limitando. Deus é o mais pequeno então, dos pequenos, está limitando também. e quando você fala eu sou o ser, há conhecimento e há reconhecimento da existência, né? Eu sou o Isso, ser e da natureza. isso. Né? Eu sou o Você não está ser, eu existo qualificando, você como não está ser. qualificando. Não, É um puro conhecimento. Eu sou o ser. E você não é está uma pura... qualificando. Eu não estou falando eu sou o ser supremo. Eu sou o ser. Ponto. Isso, Ponto. isso é legal, para o É cara não se complicar. Você tocou isso. num ponto muito bom. Tinha um sábio indiano nos anos 50, o Atmananda Menon, que ele dizia isso. Ele dizia que quando a compreensão de Brahman vem com clareza, muitas vezes vem derivativos dela. Um deles é a grandiosidade de Brahman. O investigador tem que ter um cuidado tremendo, porque ele vai ter que tirar essa grandiosidade de Brahman também, porque ela também é limitante, né? Ela é um atributo, né? De modo que o indivíduo fique com esse eu completamente indefinível. Ele é totalmente indefinível. Essa é a base dos problemas de ontologia do ser na filosofia corriqueira. Como é que você vai fazer uma ontologia do ser se o ser precederia todas as outras ontologias? É impossível. O ser é um mistério para a filosofia ocidental, para a filosofia objetal, né? É algo intangível, né? Não há Muitos nada que não notam seja o isso. ser. Não há nada que não seja o ser. O engraçado é que muitos filósofos chegam a essa conclusão, mas eles não se entendem que eles estão incluídos nisso, né? Como o próprio ser. É por um triz que eles não fazem essa conclusão, por um triz. É uma tentativa tão grande de objetivar tudo que isso escapole, na maior parte das vezes. Onde isso não escapuliu foi em Spinoza, que foi no alvo e escreveu aqueles textos enormes para tentar dialogar essa descoberta sensacional que ocorreu com ele em termos da linguagem da época, né? Que aí ele acabou equivalendo transcendência à imanência. Então, isso aí ele chegou à mesma conclusão do Vedanta, né? Que Atma é igual a Paramatma. Aquilo que parece intrínseco a mim é o próprio, né, ser do mundo, é a própria existência do mundo. Muito interessante. Eu, se tivesse tempo, eu leria Spinoza para ver os pontos em comum dele. Mas, sem sombra de dúvida, para Spinoza a coisa ficou bem clara. As pessoas se detêm pouco. Eu sou o ser, eu sou. Lembra que Jesus dizia: eu sou o caminho, eu sou a luz. Se você tirar esse monte de adjetivos que ele está usando, ele o tempo todo está falando: eu sou, eu sou, eu sou. Todo o resto decorre desse eu sou. O tempo todo. O Novo Testamento é pura não dualidade, expresso numa linguagem dual. A passagem de Deus com Moisés no monte também, né? Eu sou o que sou. Ele fala, o que eu vou dizer para lá, para a turma lá embaixo? Quem é você? Eu sou o que sou. Exatamente. Eu sou o que sou. Só isso. Né? É isso mesmo. Quando ele se apresentou, né? Quem és tu? Eu sou o que sou. Só isso. Eu vou ler aqui esse verso 53.
Ocasionalmente, né, não é sempre, o amor puro de Deus é revelado em uma pessoa qualificada. Essa palavra é muito interessante, ó, revelado. Tá? A gente já viu aqui que revelação não tem uma conotação mística. Revelação é algo que é muito comum na experiência humana. Né? E aqui Narada usou o termo perfeito. O amor puro de Deus é revelado em uma pessoa qualificada, uma vez ou outra. Esse amor mais elevado, que é permanente, que ele não tem as gradações que a gente viu ali do Pratibimbananda, ele não é experiencial, ou seja, não depende de objetos, e é da minha própria natureza, está sempre comigo, só pode ser descoberto ou reivindicado através de meios apropriados. Se eu me descobrir como pura existência requer um meio, então eu me descobrir como puro amor também requer meios. James está dizendo que você se descobrir como puro amor é um caso de ciência espiritual. Isso não pode ser descoberto sentando-se com os olhos fechados e cantando hinos devocionais. Entoar os nomes de Deus pode me ajudar a descobrir o amor refletido, e ajuda mesmo. Mas quando isso termina e eu volto à minha vida monótona, a bem-aventurança / amor termina. Que você cante louvores a Deus é desejável, porque cria uma mente satívica, na qual as qualificações para o ensino florescem. Mas isso não vai liberá-lo. Se você experiencia o amor vindo de Ishvara, trata-se ainda de amor refletido, porque também tem um fim. Né? Quem já leu os poemas de Rumi antes da realização dele, sabe como o Rumi, já comentei isso aqui, como ele ficava exasperado quando ele sentia que esse amor, né, que esse Deus estava se afastando dele, que ele chamava de o amigo. O Deus objeto pode ser uma fonte de bem-aventurança, Ishvara, mas não é felicidade duradoura. Você tem que descobrir que aquilo que você adora lá, se referindo a Deus, é o que você é aqui, Jiva. Então, essa é a equação que bota o pano de fundo, né, entre Jiva e Ishvara. Ambos são ser. Ambos são reflexos do ser. É aí que ocorre a não dualidade. É aí que um devoto, até então dual, ele entende, ele compreende profundamente que ele e Deus são um só. Né? Não porque o Jiva seja igual a Ishvara, não. O Jiva ele é um reflexo muito diferente de Ishvara. O meio refletor é diferente. O meio refletor de Ishvara é Maya. O meio refletor do Jiva é o corpo sutil. Mas eles se encontram no ser, né, que ilumina todos eles. É aí que eles estão em comum. É aí que o devoto dual se transforma no devoto não dual. É quando ele descobre que o que você adora lá em Ishvara é o que você é aqui. O que você adora lá, que é o amor de Ishvara, é o que você é aqui, amor. Bacana isso, né? Muito bonito. Eu vou parar por aqui, eu vou até ler de novo esse verso 53, porque ele é muito bonito. Quando a gente voltar, deixa eu grifar aqui. Tá aqui, então. Isso aqui é a página 4. Alguém quer comentar alguma coisa? Essas coisas estão ficando claras, assim? Vocês estão vendo que isso é assim mesmo na vida? Repara como o ensino ele vai compondo toda a busca do ser humano é pelo amor que ele é. E isso aparece numa busca por felicidade que ele acha que vem dos objetos. Né? E ao contrário do que a gente muitas vezes achava, revelar esse amor puro, não dual, que não depende de objeto nenhum, pelo contrário, é ele que é do amor dele que os objetos aparentemente tomam emprestado o encanto deles. Revelar isso é uma ciência espiritual. O Vedanta é uma ciência espiritual. Como é que trabalha? Essa ciência espiritual trabalha a ignorância que se mantém enquanto você
não observa de modo muito atento, muito investigativo a sua experiência ordinária, seja ela qual for ela, né? Uma experiência totalmente mundana, uma experiência religiosa, não importa, né? Um perfil mais religioso, um perfil mais mundano, né? Todas essas experiências, elas precisam ser investigadas com base nessa ciência sutil chamada Vedanta. É isso que está sendo demonstrado aqui. Eu fiquei muito surpreso ao ver que é isso mesmo, que para onde o cara olha, ele consegue olhar e ver só amor mesmo. Independentemente da experiência, isso é muito embaraçoso. Pode ser que a experiência não seja nada amorosa, mas o pano de fundo dela necessariamente é amor. Isso me lembra, de novo, vou citar aqui Nisargadatta Maharaj. Perguntavam para ele assim, como é que você vê esse monte de coisas que ocorre aí na Terra, tanta desgraça? Aí o Nisargadatta dizia assim, isso é o amor tentando se expressar plenamente, encontrando obstáculos. Perfeito. Valeu a pena, demorei 15 anos para entender, mas entendi, é isso mesmo. 15, 20 anos, mas você, mesmo o cara quando é tapado como eu, ele vai insistindo, uma hora ele acaba compreendendo tudo isso. Você insiste, você ouve frases que você não vai se esquecer nunca, e uma hora elas ficam claras. Bacana, né? Vão ficando claras. Então é óbvio, o Nisargadatta está vendo o óbvio mesmo. É isso mesmo. Tudo é amor. Toda essa cara é incrível isso. Tentem olhar isso, vocês veem uma cena trágica terrível, especialmente uma causada por seres humanos, que fica mais fácil de ver isso ainda. Se você olhar bem, aquilo ali é uma tentativa de expressão de amor. Pode ser uma tentativa até demoníaca. Olha como a gente transcendeu completamente o bem e o mal aqui. Pode ser até uma tentativa demoníaca, cheia de defeitos, tudo, mas o amor está lá no fundo. Você não consegue entender o ódio sem você olhar o verdadeiro pano de fundo, que é amor. Claro que vocês não vão tentar sair falando isso de qualquer jeito, como eu já tentei, e vocês só vão conseguir um monte de incompreensões e um monte de amores mal expressos. E você pode acabar sendo vítima desse amor mal expresso e até levar um estabefe mesmo. Então, tem que conversar isso nos meios possíveis, onde isso é compreensível, né? A gente está aqui como conhecedores, né? E não como agitadores rajásicos do ambiente. Se bem que isso pode ocorrer uma vez ou outra também. Aí só vendo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Que me ocorreu aqui, assim, porque, como nós já falamos, a violência, ela revela um medo por trás, né? Isso. E aí, Isso. então, na verdade, a pessoa violenta, ela tem um medo, e ela está, na verdade, tentando se proteger, ainda que seja de uma forma adármica, né? E é uma forma, assim, de amor mesmo, não deixa de ser Não deixa de equivocado, ser. né? Bem conturbado o entendimento do que seja, mas é isso mesmo, na verdade. A pessoa está querendo se preencher quando ela furta, né? Ela está querendo adicionar coisas, tal. Então, ela está sempre tentando a satisfação do eu. Isso. Isso. Fundamentalmente é isso. O tempo todo. Em qualquer ação vai ter isso. Isso, você sabe que isso é uma constatação que acaba com a capacidade da gente de julgar as pessoas? A gente consegue apenas não gostar de alguns aspectos das pessoas, mas a gente não consegue mais ver uma pessoa ungida e reprovar ele por inteiro. É impossível. Impossível, não tem como. Na verdade, é você mesmo, né? Uma vez que você entendeu como você funciona, você entende como os outros funcionam também. Bacana. Tudo isso aí vai liberando as garras, né, do engano sansárico em cima das pessoas. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Hoje me ocorreu um pensamento assim, imagina, assim, Jesus Cristo, Krishna, Buda, todos esses sábios e outros swamis aí, se eles ficassem julgando os outros, criticando com olhar crítico, né, para os outros, o que ia ser assim?
Que recado que eles iam dar? Imagina, mas são um bando de ignorantes, esses caras não entendem mesmo, né? São um bando de zumbi, né? Você está entendendo? E me ocorreu isso, eu falei, a gente fica, né? Porque a gente está no condicionamento, a gente julga os outros, tal, fica pensando, pô, como que o cara fez aquilo lá, tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, imaginou esses caras que vieram, esses avatares que vieram, aí se eles entrassem numa de julgar. Pô, eles estariam promovendo a divisão entre as pessoas, né? É isso que eu tô... Aí a gente vê como... Estariam dizendo que há diferenças. Todos Então, eles são enfáticos em dizer que não tem diferença. isso. Por isso que a gente tem que dar uma polida no espelho, né? É No bacana, setor. é um jeito, né? É um Isso. É jeito de legal olhar. isso. É legal isso que o Marcelo está trazendo, porque com a sabedoria que eles tinham, se eles fossem julgar, eles iam ver que tudo era ignorância, né? Não tem como julgar com outro nome, né? Então, ao mesmo tempo, com a sabedoria que tinham, viam também que tudo era amor. Então, em vez de falar que tudo era ignorância, eles olhavam para o outro lado, né? Preferiram olhar para o lado. Mas todos eles diagnosticavam o problema como ignorância, né? O Porque não tem problema outro julgamento depois não tem desse outro. conhecimento. Só existe esse. O que se julga não é mais o jiva em si, né? É a experiência sansárica. Ela é vista como uma crença errônea, uma crença de auto-ignorância. Tem que ser auto-ignorante para entrar no sansara, de modo inconsciente, sofrendo os efeitos. Então, a gente passa a ter uma visão muito ampla, né? A gente não está mais interessado em avaliar a pessoa individualmente, porque a gente entende que, fundamentalmente, tudo é ser. Mas a gente vê, né, a ignorância no mundo relativo e Nietzsche funcionando. Aí pode-se dizer, realmente, quando não há esse autoconhecimento, quando não, por isso que se diz, né, que Deus é amor. Quando não há esse autoconhecimento, o que perpassa é uma forma distorcida, ignorância, com todos os seus efeitos. Por isso que a solução é remover a ignorância, não é atacar o pecado. O pecador, quer dizer, né? Você não ataca o pecador, você remove a ignorância do pecador. Né? É bacana isso, né? Em última instância, o pecador ele é inatacável, né? Ele é ser, mas o estado dele de ignorância é atacável, até que ele perca a qualificação de pecador. Mas são jogos de palavras, né? Eu acho que esse exercício, que eu não faço tanto, pode ser incluído, né? Como tudo como ignorância. Porque às vezes eu dou outros nomes e formas, né? E aí, Isso. quando eu dou outros nomes e formas, aquilo que eu estou vendo, eu me perco no Sansara, porque aí eu estou confundindo esses nomes com uma única coisa, que é a ignorância, né? É Isso. legal isso, porque eu não tenho pensado assim, não. Então, se olhar por esse prisma, né, eu acho que se aproxima um pouco mais, né, do ensino quando você olha, em vez de você ficar nomeando mesmo, né? É, Pessoas e situações, etc. é. Melhor nomear como um nome único, né? Isso, que a ideia do ensino é esse, né? Que isso se torne cada vez mais comum. Não quer dizer que você não vai deixar de ver nomes e formas, até por causa das funções, né, do seu meio refletor, que eles delineiam os nomes e as formas. Mas isso não é mais fundamental, né? Os nomes e as formas, se a eles é dada uma importância além do funcional, aí você já começa a ver que é uma manifestação de ignorância. Né? A gente deve atribuir aos nomes e às formas uma função, né, básica de inter-relação, né, de coisas de Nietzsche, mas esse campo de nomes e formas nunca deve ultrapassar a visão una que a gente tem. Né? Ele nunca deve se sobrepor a isso. A gente lida praticamente com o mundo
sabendo que, em essência, o mundo não é nada disso que parece. Esse é o resumo, né? Viva no mundo como se não fosse dele, porque se você viver como se fosse dele, você vai ser mais um nome e uma forma, que é uma ignorância. Então, viva nesse mundo como se você não fosse dele, e não é mesmo, né? Então, é bacana essa puxada que você deu, né? Você pode ver o nome forma como ignorância. Tem escrituras que atribuem, né? A Maia, atribuem a Maia o nome e a forma, e a ignorância de si, né? Porque o ser fica vidrado nos nomes e nas formas. É a ignorância. Então, a pessoa ela vai treinando o olhar, ela vai vendo as coisas, os nomes e as formas, e cada vez o que essas coisas são, em última instância, que é ser, que é ela, essa impressão vai ficando cada vez mais na frente. É o que vai chamando a atenção de imediato. Aí depois você vai lá, de acordo com a sua experiência, escolhe o nome e uma forma e, né, e interage ali com ela, né, de acordo com a programação do campo dármico. Mas, fundamentalmente, o liberado ele está vendo só ser. É por isso que tem alguns apontadores do caminho direto que dizem que só tem ser, nada nunca ocorreu. Nada nunca ocorreu. Por quê? Porque tudo, na verdade, ocorreu relativamente nesse jogo de nomes e formas. E tudo era apenas ser. Sempre foi ser e sempre será ser. É o que Krishna diz para o Arjuna, né? Por que você está impressionado? Essa turma não nasceu, né? Não irão morrer. Ninguém vai morrer quando terminar essa batalha, não vai ter um morto. Mas aí, naturalmente, né, o que é o comum, o Arjuna estava confundido, né, com o campo, ele estava vendo nomes e formas ao invés de ser, e aí ele teve que receber uma instrução completa mesmo, para poder cumprir com o Dharma dele. Mas, fundamentalmente, é sempre isso. É legal e treinar o olhar assim. E legal isso que você falou, porque o Marcelo começou com o comentário dele, né? Já pensou se os sábios fizessem isso? Resumindo, eles nunca fizeram isso porque colocaram sempre tudo como ser na frente, né? E aí, sempre. porque você falando, eu fiquei pensando, primeiro esse tudo é ignorância desses conflitos, pessoas, situações, etc, tal, é ainda um conhecimento anterior, vamos dizer assim, que vem antes de você chegar nesse e usar simplesmente colocando o ser na frente de tudo, né? Como se tivesse o ser e a ignorância, o ser e a ignorância. Depois você elimina a ignorância e fica só na frente o ser. Isso. Né? É um dos truques de eliminação gradual, né, que o Vedanta usa. Ele coloca conscientemente termos que parecem se contradizer. E ele vai resolvendo tudo isso no último termo, no termo último, que é o ser. Só que isso é um jogo que a gente faz conscientemente, né? À medida que a nossa compreensão vai se adaptando a essa ausência de paradoxos, né? No fundo, a gente vai ficando acostumado com a ausência de paradoxos. A gente não encontra mais antíteses importantes na nossa vida. A gente vê tudo como ser. Bacana, né? Então, gente, muito bom, muito bom. Desde o começo, quando não gravou, até agora, quando está gravando, está muito bom. Bacana, né? O pequeno exército Brancaleone é um monte de experimentadores. Experimentadores consumados, né? Aí o cara fica um experimentador consumado, e quando ele estuda a experiência dele, ele vira um experimentador consumado mesmo. É isso aí, gente. Então, até a próxima, se for o caso, claro, né? Quem manda é o campo dármico. Tá joia? Então, falando tanto em ilimitação ananta, né? Vamos fazer o Purnamada, que fala justamente disso. Né? O ilimitado que somos, não adianta nada acrescentar o ilimitado, que ele não acresce. Não adianta tirar nada do ilimitado, que ele não decresce. Então, é uma boa contemplação
esse Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a toda essa sampradaya de alunos e professores se estendendo ao longo de milhares de anos, gratidão aos Upanishads, gratidão ao nosso professor, querido professor Arlindo Nagar, gratidão a todos nós, e gratidão a quem doa e gratidão a quem não doa também. Não vai alterar em nada. Vai, joia? Até a próxima, gente.